À meia-noite, quando o Egito estava mergulhado em silêncio absoluto, algo atravessou a escuridão. Não eram soldados, não eram espadas. Era um anjo enviado por Deus. Naquela noite, o anjo da morte passou pelas casas do Egito e cada porta marcada ou não marcada decidiria destino, vida e luto. Mas essa não é apenas uma história de juízo. É uma revelação sobre justiça, misericórdia e sobre o Cordeiro que apontava para Jesus Cristo. Seja bem-vindo a Crônicas da Guerra Divina, onde exploramos as batalhas invisíveis das Escrituras e os momentos em que o céu interveio na história humana. Se você deseja entender os conflitos espirituais por trás dos eventos bíblicos, inscreva-se agora no canal e ative o sino das notificações para não perder os próximos episódios. Aqui, cada história revela a supremacia de Cristo sobre todo o poder. Durante séculos, Israel sofreu sobre a escravidão no Egito. O clamor do povo subiu aos céus e Deus levantou Moisés para confrontar Faraó. Vieram as pragas, o Nilo transformado em sangue, as trevas que cobriram a terra, o caos que expôs a impotência dos deuses egípcios. Ainda assim, o coração de Faraó permaneceu endurecido. O juízo daquela noite não foi repentino. Foi a consequência de uma resistência contínua à voz de Deus. No livro de Êxodo, capítulo 12, o Senhor deu instruções claras. Cada família deveria sacrificar um cordeiro sem defeito e marcar os umbrais da porta com seu sangue. Quando o anjo passasse, ao ver o sangue, passaria por cima daquela casa. Juízo e misericórdia coexistiriam na mesma noite. A diferença não estaria na força humana, mas na obediência à palavra. À meia-noite, o céu se moveu. O anjo da morte atravessou o Egito sob autoridade divina. Das casas simples ao palácio de Faraó, não houve lugar onde o juízo não alcançasse, exceto onde havia sangue. O choro ecoou pela nação. A arrogância do império mais poderoso da época foi quebrada em uma única madrugada. O que anos de negociação não resolveram, um ato do céu resolveu. Mas dentro das casas marcadas havia paz. Não porque fossem perfeitos, mas porque confiaram na provisão de Deus. O sangue no batente era um sinal visível de fé. Essa cena aponta diretamente para Jesus Cristo. O Cordeiro da Páscoa era uma sombra do verdadeiro Cordeiro que viria. Assim como o anjo passou por cima das casas cobertas pelo sangue, o juízo eterno passa por aqueles que estão cobertos pelo sangue de Cristo. Essa história não pertence apenas ao passado. Ela confronta cada espectador hoje. Se você estivesse naquela noite, sua porta estaria marcada? Não bastava acreditar na instrução, era preciso aplicá-la. Da mesma forma, não basta conhecer a mensagem do Evangelho, é necessário confiar e entregar a vida a Cristo. O Egito representa orgulho, resistência e autossuficiência. O sangue representa rendição e fé. O juízo revelou que Deus não é indiferente à injustiça. Ele vê a opressão. Ele responde ao clamor. Mas também oferece saída antes do juízo final. Faraó ignorou sinais, advertências e milagres. Muitos hoje ignoram os chamados de Deus da mesma maneira. A noite da Páscoa mostra que a graça tem um tempo. A misericórdia é oferecida antes da sentença. Quando o sol nasceu, Israel saiu livre. Correntes que duraram séculos foram quebradas após uma única noite de intervenção divina. O mesmo Deus que libertou seu povo continua libertando hoje. Jesus é o cumprimento definitivo daquela promessa. O Êxodo apontava para algo maior: redenção eterna, vitória sobre o pecado e autoridade sobre a morte. Talvez você esteja vivendo o seu próprio Egito, preso a medos, culpas ou ciclos destrutivos. A mensagem daquela madrugada ainda ecoa. Existe livramento sobre a cobertura que Deus oferece. O sangue no umbral não era apenas proteção temporária, era um anúncio profético da cruz. Cristo é superior a
todo o poder, a toda força espiritual e a toda sentença. O silêncio antes da meia-noite deve ter sido pesado. Mas Deus já havia falado. As instruções estavam claras. Muitas vezes, a fé exige ação antes que o milagre aconteça. Os hebreus prepararam o cordeiro antes de verem a libertação. Confiança precedeu a transformação. Essa é a dinâmica espiritual que continua válida. O anjo da morte passando pelo Egito revela a seriedade do juízo divino, mas revela também a profundidade da misericórdia divina. Justiça e graça se encontraram naquela noite. E séculos depois, na cruz, justiça e graça se encontrariam novamente, de forma definitiva, em Jesus. Se essa mensagem falou ao seu coração, leia Êxodo 12 com atenção e permita que a própria Escritura aprofunde sua compreensão. Inscreva-se no Crônicas da Guerra Divina para continuar explorando essas batalhas espirituais reveladas na Bíblia. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender o poder da redenção. E lembre-se, a maior vitória já foi conquistada por Cristo.